Como é que vocês estão? Vamos aproximando aí, vamos chegando, pessoal, para começarmos a nossa live da Igreja Batista, Conexão com Deus. É muito bom estar com vocês mais uma noite nessa live. Eu espero que Deus possa estar falando ao teu coração. Como é que vocês passaram esse dia? Espero que tenham passado bem, que sejam animados, juntos ali, adorando ao nome do Senhor. E logo isso tudo vai passar, logo tudo isso vai mudar e nós estaremos juntos novamente. Antes de começarmos a nossa mensagem, eu quero desafiar vocês a estarem orando. Quando eu pertencia à Igreja Batista de Santo André, a primeira Igreja Batista em Santo André, ali tinha um casal de missionários, e eu soube agora, antes de ontem, que a Lenita, ela pegou a Covid. Então está lá em Manaus, que os irmãos pudessem estar orando por ela, para que Deus pudesse estar visitando ali no hospital, curando-a desse problema. Então eu peço que vocês orem pela Lenita. Ela se encontra com Covid. Aí eu creio que é só uma questão de tempo e ela vai estar bem, vai estar de volta para sua casa em nome de Jesus, tá? Eu conto com suas orações pela vida da Lenita. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, louvado, glorificado e exaltado é teu nome. Eu quero, Deus de poder, te agradecer por mais uma noite, por mais uma live, Deus, em que nós, como Igreja Batista, Conexão com Deus, estamos aqui para ouvir da Tua Palavra, para poder falar com o Senhor e ouvir da Tua voz. Queremos pedir ao Senhor que todos aqueles nossos queridos irmãos e amigos que nos seguem também nessa live, que o Senhor esteja falando com cada um deles. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra mesmo ao coração de cada irmão. Quero também estender a minha oração pela vida da Lenita, Senhor, Tua filha, que se encontra, ó Deus, hospitalizada por conta da Covid-19, ela se acometeu dessa enfermidade, e nós oramos ao Senhor para que o Senhor a visite ali naquele leito de hospital, que o Senhor coloque Tuas mãos sobre a vida da Tua filha, restabelecendo a sua saúde. Eu oro pelo seu marido, filhos, pelos seus familiares, que com certeza estão apreensivos, ó Deus, por conta desse problema, por conta desta enfermidade, mas cremos, ó Senhor, que o Senhor também estará confortando, consolando, animando o coração de todos aqueles que estão neste momento apreensivos. Pai, muito obrigado, porque temos a certeza que o Senhor vai estar fazendo a Tua vontade na vida da Lenita, e nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Eu queria estar nesta noite pensando com vocês sobre um tema. O tema é: as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E para isso eu queria ler o texto de 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 a 46. 1 Reis 18, 41 a 46. Você pode estar abrindo tua Bíblia aí, o teu smartphone, para poder estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, de 41 a 46, e diz assim a palavra de Deus: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olhe para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. E então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem,
Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, queridos? Irmãos, esse texto é muito lindo e eu gosto muito dele. Deus tem falado sempre, quando eu leio esse texto, Deus fala ao meu coração, principalmente quando aquela parte em que fala da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ali eu olho aquele texto, Deus tem falado muito ao meu coração sempre que eu leio esse texto. Mas enfim, pensando nos tempos em que estamos vivendo, como é que nós poderíamos descrever esse tempo que estamos vivendo? Que palavras caracterizam os nossos dias? E eu estava pensando sobre isso, e eu penso que nós poderíamos descrever os dias que estamos vivendo como dias de crise. Claro, ninguém nesse tempo vai contestar sobre isso. Dias de crise, dias de indefinição, dias de mudanças de valores. Sim, porque ou não só mudanças de valores, mas como quando fica patente o que algumas pessoas de fato pensam e quais são os valores de algumas pessoas. Porque a gente tem assistido que parece que alguns dos nossos políticos, sem citar nomes, não é necessário, mas parece que alguns dos nossos políticos, eles não olham para o benefício do povo, mas sim, parece que olham mais para o interesse pessoal, para 2022, quando vão poder estar disputando eleições, coisas desse tipo. Parece que são pessoas que vão ali. Então são tempos de mudanças de valores, de incoerência muitas vezes, de egoísmo, de individualismo, de insegurança, eu podia dizer, e até mesmo tempos de afastamento de Deus. Eu creio que nós podemos estar colocando esses nossos tempos como coisas dessa forma. Mas a pergunta que eu faço nesse momento é: como você descreveria os dias da sua vida? Como você descreveria os dias da sua vida? Dias de vitória ou dias de derrota? Dias de abundância ou de escassez? De paz ou de guerra? De alegria ou de tristeza? Como tem sido os teus dias? Como tem sido os dias que você tem vivido? Quando nós olhamos para o momento em que o povo de Israel estava vivendo, na época do profeta Elias, nós vemos que os dias que eles estavam vivendo ali, que a nação de Israel estava vivendo, não eram dias bons, eram dias complicados, eram tempos de uma liderança ímpia também, sabe, de uma liderança maldosa. Era tempo em que o povo estava se afastando de Deus, ou tinha se afastado de Deus. Era um tempo em que nós olhávamos e víamos também, olhando para aquele tempo, era um tempo de caos social, um tempo de terrível escassez e também de estagnação pessoal que eles estavam vendo. Ninguém estava produzindo, ninguém estava fazendo nada por conta da situação que eles estavam vivendo. Ninguém progredia na vida. Era um tempo muito difícil esse pela qual a nação de Israel estava enfrentando. Não havia felicidade e não havia perspectivas de melhora diante daquilo que estavam vivendo, porque fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. A realidade era dura. Imagine só, 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem cair uma gota de água sobre a face da terra, sabe? Então era uma situação muito difícil. Dias melhores era o que o povo estava esperando. O povo aguardava
que houvesse coisas diferentes, que acontecesse algo diferente, que houvesse mudança. Porém, havia ali uma pessoa disposta a ter uma atitude geradora de mudanças. E sabe como é importante isso em nossos dias? Pessoas que olham para a situação que está vivendo, para a situação que está acontecendo e falam: isso não pode ficar assim. Porque é interessante, às vezes nós olhamos para o nosso poder de influência e falamos: quem sou eu? Quem sou eu para poder fazer uma mudança? Quem sou eu para querer tentar fazer alguma coisa? E nós, olhando o cenário político que estamos vivendo, nós podemos pensar que também nós não podemos fazer nada. Quem somos nós para, diante disso que se abateu no país, podemos querer fazer alguma coisa? Pensarmos que nós, que não podemos muitas vezes nem sair de casa porque fazemos parte do grupo de risco, quem somos nós para querermos fazer alguma coisa, para pensarmos em mudar alguma coisa? Mas ali naquele lugar, naquele contexto da nação de Israel, havia uma pessoa que era uma pessoa que estava disposta a ter atitudes geradoras de mudança. E nós precisamos de pessoas que tenham essas atitudes em nossos dias. E essa pessoa era o profeta Elias. Essa pessoa era o profeta Elias. O que Elias fez que nós também precisamos fazer em épocas de crise? E é isso que eu quero falar um pouquinho sobre vocês. Eu quero falar 4 coisas que Elias fez e que nós também precisamos fazer em épocas de crise. A primeira delas, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Quem tem acompanhado as minhas lives tem visto que eu tenho falado bastante sobre promessas do Senhor. Eu tenho falado bastante sobre aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu tenho procurado fazer com que vocês que me acompanham, que pudessem voltar a pensar em coisas que Deus tem falado ao nosso coração ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada cristã, e não somente nesse tempo em que estamos vivendo de quarentena, mas de coisas que você aprendeu da palavra de Deus, de coisas que Deus tem prometido para nós na sua palavra. E eu tenho procurado, nesse tempo de live, eu tenho procurado trazer à nossa memória, procurar falar sobre promessas do Senhor. E hoje eu não posso deixar de falar mais uma, porque eu creio que ter promessas, nós temos lembrarmos das promessas que o Senhor tem para a gente em tempos em que estamos vivendo. Isso faz com que o nosso coração se anime, que o nosso coração se fortaleça. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em épocas de crise é crer nas promessas de Deus. Olha só o texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só o que a palavra que Deus, ou melhor, que o profeta Elias disse para Acabe, porque já fazia 3 anos e meio que não havia chuva, que não chovia. Então era arriscado falar numa época sem chuva, era arriscado falar de chuva, falar que ia chover. O mais sensato era ficar calado, era não dizer nada, era falar: vamos deixar, porque uma hora a situação vai mudar. Mas sabe, o profeta Elias, ele não se calou, porque ele acreditava naquilo que Deus havia dito para ele. Deus havia dito que choveria. Se você pegar esse mesmo texto, mesmo capítulo, ou melhor, capítulo 18, no verso 1, está registrado o seguinte: que veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus tinha dito para Elias que ele iria mandar chuva, que a chuva viria sobre a terra. Elias ouviu a palavra de Deus e ele creu no seu coração, ele acreditou naquilo que Deus estava dizendo. Então Deus tinha feito aquela promessa, então Elias crê.
Elias não estava dizendo nada que Deus não tivesse já falado. Ele só estava relembrando da promessa que Deus havia feito. Ele estava dizendo: olha, sobe, come, bebe, porque Deus vai mandar chuva, vai vir chuva. Ele estava dizendo: num tempo de seca, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus. Então, Deus tinha feito essa promessa, Elias crê. A terra estava desértica, não havia uma única nuvem no céu que indicasse que ia chover. 3 anos sem chuva, a miséria reinava na nação de Israel, mas Elias crê que aquele cenário iria mudar, e isso fez toda a diferença. A palavra para a tua vida nesta noite: você crê que o cenário da tua vida pode mudar? Você crê que aquilo que Deus tem falado para você constantemente, através dessa live, através de outras lives, através da palavra de Deus, através de outras lives que com certeza você tem ouvido, você crê naquilo que Deus tem falado ao teu coração? Por que isso? Porque é uma questão de crer. Essa faz toda a diferença, sabe? Quem sabe se no meio dessa crise que está instalada em nossos dias, a sua vida esteja até parecendo um deserto também. Nada muda, nada acontece, nenhum fato novo. Você dorme e acorda e é a mesma coisa. Liga a televisão, coronavírus, quarentena se estende, a situação vai indo, e você fala: isso vai demorar, quanto tempo vai ser? E quem sabe você está vivendo, sabe, está passando o dia, está vivendo, está indo, sem gerar uma expectativa no teu coração. Deus está dizendo para você: creia nas promessas que eu tenho dito, porque as coisas irão mudar. Você pode falar: ah, eu sei que vai mudar, eu sei que isso vai acabar, porque um dia acaba. Não, mas não é assim, não. Deus vai fazer de uma hora para outra, Deus vai fazer de uma forma sobrenatural. Quando menos você esperar, as coisas vão mudar na tua vida, em nome de Jesus. Sabe, talvez os teus dias estejam sendo de sequidão, porém mesmo em dias em meio ao deserto que você possa estar vivendo, tome posse da promessa de Deus sobre a sua vida. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Creia nisso em nome de Jesus. Sabe, se a promessa for de Deus, se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, que em tempos de crise, em épocas de crise, nós precisamos ter atitudes diferentes. Atitudes diferentes é o que nós precisamos ter. Olha o versículo 42 do texto em questão: subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Sabe, irmãos, o melhor de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, às vezes não vem automaticamente. Às vezes Deus requer alguma coisa para as nossas vidas. Ela não acontece, as promessas de Deus para as nossas vidas, às vezes não acontece num passe de mágica. Ela precisa ser gerada nos joelhos. Ou seja, você precisa ter atitudes diferentes, buscar ao Senhor aquilo que Deus falou para você, buscar a concretização dele em oração. É isso que nós precisamos. Alguém tem que clamar para que aconteça de fato esta situação. Você precisa clamar pelo milagre de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos falar: Senhor, intervenha nessa situação. Nós da Igreja Batista Conexão com Deus, nós estamos num relógio de oração desde que começou essa situação. Estamos orando diariamente. Cada grupo, cada pessoa da nossa igreja tem um dia, alguns têm um dia para estar fazendo isso. Sabe, eu já falei em outra live, se você porventura não colocou o teu nome no relógio de oração, não importa, pega um dia, determine um dia,
para você estar fazendo isso, e uma hora do dia, para você fazer isso diariamente, mas busque ao Senhor, para que as coisas mudem, para que essa situação ela seja mudada, para que tudo aquilo que nós estamos vivendo acabe o mais rápido possível. Alguém tem que fazer a diferença, alguém tem que fazer a diferença. Nós precisamos clamar para que haja mudança nessa situação, e Deus pode operar de uma forma milagrosa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele quer que nós estejamos orando, clamando, buscando. Nesse texto que nós lemos ali no versículo 42, nós observamos uma coisa interessante. Eu vou reler novamente o verso 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Sabe? Nesse texto, o que nós observamos foi isso. Há um contraste entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Acabe vai para um banquete, para se assentar, comer e beber, como se nada tivesse acontecendo. Em contrapartida, Elias sobe ao monte para orar. E é isso que nós precisamos fazer. Eu não sei como é que tem sido a sua quarentena. Eu não sei como é que tem sido os seus dias. Qual tem sido o teu tempo de oração, o teu tempo de meditação na palavra? Como é que você tem vivido os seus dias? Como é que você tem feito? Se você tem clamado, se você tem buscado, se você tem ali realmente se prostrado na presença de Deus e falando: Deus, eu me coloco na brecha para ver essa situação transformada, para ver essa situação mudada, e mudada o mais rápido possível, Senhor. E isso fazendo hoje, fazendo amanhã, fazendo depois, até que a resposta nos seja dada. É isso que tem que acontecer. Se você quer mudança de Deus em sua vida, então corra para a presença de Deus. Se você quer mudança de Deus na sua vida, vença a passividade. Se você quer mudança de Deus na sua vida, desenvolva uma vida intensa de oração, uma vida intensa de oração. E aqui está o segredo do profeta Elias e dos vencedores nos dias de hoje. Acabe vai para o entretenimento, Elias vai para o altar de Deus. Isso que faz toda a diferença. Irmãos, isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar, com você orando ou não, sabe? Com você orando ou não, isso vai acabar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Tem pessoas que estão orando, mas quando terminar isso, o que você vai colher disso tudo? Qual é a experiência que você vai ter com Deus nesta oportunidade? Porque às vezes as pessoas falam: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho, minha vida é tão corrida, trabalho para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas agora é um momento que pelo menos um pouco mais de tempo você tem para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Como vai ser quando você voltar? É isso que nós temos que ver, sabe? Nesta noite o meu desafio é para que você suba ao Monte Carmelo, para estar a sós com Deus e orar de forma fervorosa ao Senhor, e colocar as suas crises, essa situação diante de Deus, colocar diante do Senhor as suas preocupações. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e você talvez já deve ter ouvido esta frase: nunca espere ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Nunca espere ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Precisamos mudar, sabe? Precisamos estar buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, cada vez mais, e colocar a nossa confiança sobre Ele. Faça algo diferente e os resultados na sua vida serão diferentes. Em épocas de crise também, nós precisamos ser perseverantes. Olha só o texto de 1 Reis 18, 43 e 44. E disse ao seu moço: sobe e ora para o lado do mar.
Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes nós oramos, Elias estava orando e falou para o seu moço: sobe e dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa. E o moço olha, volta e fala: não tem nada. Sabe o que algumas pessoas, quando começam a orar e as coisas não acontecem de imediato, numa primeira vez, às vezes as pessoas elas desistem, elas param de orar e falam: não está adiantando, não está resolvendo, não acontece nada. Mas sabe, olha a situação, quando você crê na promessa de Deus, você crê independente do que você está vendo, você crê independente das circunstâncias. Elias era alguém que cria na palavra de Deus, e ele fala então o que para o seu moço? Elias então disse: volta, volta. E isso foi por 7 vezes, até que na 7ª vez o moço disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. E então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha só, sabe, era uma coisa pequena, e ele perseverou em oração. O moço voltava com uma notícia: ó, não tem nada, não vejo nada, continua aquele céu límpido, aquele céu sem nada. Volta lá, 2ª, 3ª, 6ª, até que na 7ª vez o moço volta e fala: olha, apareceu uma nuvenzinha pequena do tamanho da mão do homem. Aquilo era suficiente para quem está esperando, aquilo era suficiente para quem cria na palavra de Deus. Corre, porque grande chuva está chegando, corre, porque a chuva vai te alcançar. É isso que está acontecendo. Sabe, entenda algo aqui, irmãos: a perseverança abre a porta para a vitória, abre a porta para o milagre. É isso, mesmo que as evidências provem a impossibilidade de acontecer um milagre. O céu está límpido, não tem nuvem alguma, não vai chover. Creia, continue perseverando em Deus, porque aquilo que é impossibilidade ao homem é possível para Deus. Aleluia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você pode estar vendo agora tudo difícil, parece que as coisas hoje estão iguais às de ontem, e às vezes até pior. Por quê? Porque o número tem aumentado, apesar de o governo já estar acenando com uma possível volta, uma possível abertura. Mas espera aí, o vírus continua aí, não há vacina contra ele. As pessoas de risco, elas continuam sendo pessoas de risco. As pessoas vão ter que continuar tomando cuidado. Então, entenda, nós queremos o que? É a cura, a descoberta, a disseminação, é acabar com este vírus. É essa a realidade, é para esse que nós estamos orando. Não é somente para abrir todas as coisas e voltarem ao normal com perigo aí. Nós queremos, na realidade, é o fim disto, é o fim desse coronavírus, é o fim desta pandemia. Nós queremos isso, é para isso que estamos orando. Não é simplesmente para abrir o comércio e voltar à igreja, a estar aberto, a congregar. Não é somente isso. Nós queremos voltar a ter um padrão de vida, um costume, os nossos costumes normais, sem ter medo. É disso, é para isso que nós estamos orando. E eu creio que as coisas irão acontecer. Naquele dia, irmão, não havia nenhum indício de chuva, mas Elias continuava buscando e clamando a Deus. Ele continuava perseverando, ele não desistiu de buscar a Deus, ele continuou orando, até que na 7ª vez algo aconteceu. Sabe, todo milagre começa com um pequeno sinal. Todo milagre começa com um pequeno sinal. Esteja atento à voz de Deus. Esteja atento aos sinais que Deus está dando para você.
Esteja atento à palavra de Deus, porque todo milagre começa com um pequeno sinal de Deus ao teu coração. Naquele momento, qualquer outra pessoa, sabe, o moço de Elias, quando vem, ele falou: tem uma nuvenzinha. Ele não voltou falando para Elias: olha, a chuva está chegando. Ele não chegou, falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Elias é que soube identificar os sinais como sendo um sinal de Deus para a chuva, para a concretização daquilo que ele estava falando, daquilo que Deus havia prometido para ele. Esteja atento aos sinais de Deus na tua vida, querido. Esteja atento àquilo que Deus está falando ao teu coração nesta noite, porque todo grande milagre começa com um pequeno sinal de Deus. Deus falando contigo nesta noite. Não despreze os pequenos sinais de Deus na tua vida. Não ignore os pequenos sinais que se tornarão os grandes milagres que você está esperando. Aleluia! É isto, sabe? Às vezes Deus parece que está demorando. Deus não demora, Deus tem o tempo certo, mas na nossa ótica, na nossa forma de ver, parece que Deus está demorando na concretização da promessa, e parece que Ele faz isto para que nós aprendamos a viver na sua dependência. Você depende de quem, meu amigo? Você depende de quem, meu irmão? Se não for do Senhor, se não for dele, a tua dependência está no lugar errado. Está no lugar errado, está no lugar errado. Somente Deus pode inaugurar um novo tempo nas nossas vidas. Por isso, mantenha-se perseverante na promessa do Senhor. E eu termino esta mensagem com uma frase que eu quero dizê-la nesse momento. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe. É descobrir que Ele se importa. É descobrir que Ele se importa. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe, mas é saber que Ele se importa. Ele se importa com você, com essa situação que você está vivendo. Ele se importa com a minha vida, com a situação que eu estou vivendo. Ele é Deus, Ele é um Deus pessoal, e Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele não é um Deus que deixou as coisas seguirem o seu curso sem estar intervindo nessa situação. Deus é um Deus poderoso, é um Deus presente, é um Deus que nos ama, é um Deus que se importa conosco, com aquilo que estamos vivendo. Palavra de Deus para a tua vida. Ele se importa com aquilo que estamos vivendo, e Ele vai agir. Ele só está dizendo para você nesta noite: ei, me busque a minha presença, busque a minha face, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Creia nisso, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra que ouvimos, por o Senhor ter falado ao nosso coração mais uma vez nesta noite, Pai. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue motivando o nosso coração, incomodando o nosso coração, sabe, trazendo uma incomodação santa dentro de nós, para que possamos cada vez mais não nos conformarmos com a situação que aí está, e fazermos a nossa parte como pessoas que fomos chamados para fazer diferença nesta geração, porque o Senhor nos chamou para isso. Senhor, que nós possamos estar buscando a Ti, buscando ao Senhor em oração, para que tudo isso que está acontecendo em nossos dias tenha um final diferente. Senhor, nós não queremos, nós sabemos, ó Senhor, que isto que
está acontecendo é só um momento, que as coisas irão mudar, que as coisas serão transformadas, e transformadas, Senhor, de uma forma que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Nós, como igreja do Senhor, clamamos a Ti, confiantes no Senhor, que Tu és Deus de milagre, que Tu és Deus de providência, que Tu és Deus que se importa conosco. Senhor, continua abençoando a Igreja Batista Conexão com Deus, continua abençoando, Senhor, as famílias da nossa igreja, continua abençoando as demais igrejas, ó Senhor, ó Deus, que estão buscando ao Senhor, que estão clamando ao Senhor. Sustenta, Senhor, sustenta o Teu povo, Senhor, e ó Pai, atende a oração dos Teus filhos, Pai, e nós oramos assim, Pai, gratos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Espero que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, que você tenha recebido com ânimo, e que o teu ânimo tenha sido renovado mais uma vez nesta noite. E te convido para sexta-feira, novamente às 19h30, estarmos juntos em mais uma live, onde com certeza Deus estará falando com você. E te convido você, logo mais, esta mensagem, como também as demais que nós já pregamos, ela vai estar disponível tanto no nosso Facebook como também no YouTube. Você pode estar indo lá e acessar a nossa página e assistir essa mensagem novamente quando você quiser, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.